ele, Senhor, com poder, com autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos receber o homem de Deus com palmas bem alegres para exaltar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo de número 21, do número 91, para a glória de Deus. Aleluia. Salmo de número 91, versículo 1 e versículo 2. Aleluia. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se me alegro atento ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se me alegro atento ao teu mandar. Salmo de número 91, versículo 1 e versículo 2, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Aleluia. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer um minutinho de oração, que tudo tem que começar pela oração, né? Aleluia. Comece dizendo glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, neste momento de oração nós te pedimos que o Senhor venha nos dar a tua direção nessa noite, meu Pai. Senhor, venha falar conosco através da tua palavra, venha falar com a tua igreja, Senhor, venha falar comigo também, porque nós estamos ansiosos para ouvir, Senhor, a tua voz, falando conosco, Senhor, nessa noite, através da tua santa palavra. Amém e amém, Jesus. Irmãos, podemos sentar, desocupar as mãos e, por gentileza, aplaudam o Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. A igreja está bonita, né? Toda de amarelo. Aleluia. Hoje nós estamos aqui numa proposta, confesso para vocês que na minha cabeça eu visualizei uma proposta diferente, né? Setembro Amarelo, meus irmãos, ele é dedicado ao combate, à conscientização, né, sobre o suicídio, né, onde são tomadas, meus irmãos, medidas de prevenção ao combate ao suicídio. Não exatamente à depressão, mas ao suicídio, né? Só que a depressão leva ao suicídio. Essa data foi instituída desde 2015 e daí para cá, todos os anos, tem se debatido sobre esse tema, suicídio, né? Devido, meus irmãos, haver uma grande quantidade, eles perceberam que havia uma grande quantidade de pessoas que estavam atentando contra suas próprias vidas no mundo inteiro. E aí resolveram criar uma ação para poder prevenir acerca do suicídio. E criaram então o Setembro Amarelo, né? Assim como tem a prevenção contra o
câncer do colo e do útero, tem também meus irmãos da próstata, da saúde do homem, agora também tem do Setembro Amarelo, né? E como eu disse para vocês, meus irmãos, eu vim com uma proposta diferente. Visualizei, o irmão me comunicou acerca do assunto, e eu confesso para vocês, se eu tivesse pensado, eu tinha recusado na hora, né? Mas Deus, Ele sabe como fazer as coisas. Quando Ele falou assim, irmão, assim, assim, eu falei, aceito. Mas eu falei sem pensar. Aleluia. Aí Ele falou, olha, vai ser assim, assim, assim e tal. E eu fiquei sem ação, sem como falar não, né? Aí eu pensei assim, mas meu Deus, Ele me deu uma proposta para me falar sobre a depressão. Depressão. Tudo bem, vamos falar, né? Antes de mais nada, meus irmãos, quando a gente vai começar a falar sobre um assunto desse, a gente tem que se apresentar, né? Os irmãos me conhecem, já os irmãos de igreja já me conhecem há tanto tempo, mas tem alguém aqui que pode não me conhecer. O meu nome é Milton, eu sou congregado dessa igreja desde o dia 15 de novembro de 1989. Membro batizado desde o dia 4 de dezembro de 93. Sou obreiro desde os 16 anos dessa igreja. E diácono da igreja desde o dia 12 de 9 de 2012. Já participamos de várias, fomos jovem dessa igreja, fui jovem da igreja mais de 12 anos. Participei de todas as ações de jovem, tudo que jovem pensar que eu sei fazer, eu sei. Se eu passar perto de um jovem e olhar para ele, eu sei se ele está em pecado ou não. Não deixa eu passar perto de vocês não, viu? Aleluia. Conheço todas as artimanhas de jovem. Tudo que jovem pensar que vai fazer, que achar que vai se esconder de mim, está errado. Aleluia. Não se esconde não. Amém? Que conheço tudo que for de artimanha de jovem eu conheço. Eu trabalhei com jovem quase 10 anos. Então, entendo um pouco também de jovem, amém? E, como eu disse para vocês, eu estou há 32 anos nessa igreja. Dia 15 de novembro agora, faço 32 anos que eu estou nessa igreja. Nunca saí desse ministério. Estou em Palmas desde 94. Na verdade, eu cheguei aqui em 92, no começo, quando estava começando a igreja. Mas me estabeleci aqui desde 94. Foi quando eu vim de mudança. E chegamos aqui para trabalhar, não vim porque quis, eu vim porque Deus me mandou para cá. Eu não queria vir para cá, como muita gente não queria na época. Mas o Senhor falou, você vai para lá, você não vai para Goiânia, que eu queria ir para Goiânia. Era a influência de todo mundo naquela época, era Goiânia, São Paulo, Brasília. E eu também era um influenciado, queria ir para Goiânia também. Era Goiânia, mas só que Deus falou, você vai para Palmas. Pegar poeira, aleluia. Beber água, né, dos tanques, né? Não tinha água encanada, tinha que beber água dos tanques. Caminhão-pipa, colocava nos tanques lá. A gente pegava aquela água e usava para tudo. Então, esse é meu currículo espiritual. Meu currículo profissional, eu sou funcionário público há 22 anos. Há 17 eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. Sou lotado na UPA Sul hoje, como assistente de farmácia, mas trabalhei 15 anos em uma policlínica, dedicada a maioria das vezes, cerca de uns 10 anos, na gerência dessa policlínica. Aonde, meus irmãos, a gente conheceu muita coisa, né, acerca
saúde, principalmente, né? E como o tema hoje é saúde, estava observando os irmãos falando aqui, principalmente sobre depressão. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que para mim, hoje eu tenho 45 anos, faço 46 esse ano. Para mim, o tema depressão, ele veio começar a ter uma clareza de uns 15 anos para cá. Uns 15 anos para cá. Quando eu aceitei Jesus, num período até extenso da minha vida na igreja, eu não conhecia essa palavra depressão, eu não sabia o que era depressão. Como muitos hoje também não sabem, né? Tem gente que fala assim, depressão é frescura, depressão é mania, depressão classifica como coisas banais, né? E assim eu também, meus irmãos, para falar a verdade, nem sabia o que era depressão. Alguém falava depressão, né? A pessoa está deprimida, a pessoa está isolada, a pessoa está triste. E eu ficava, meus irmãos, naquela, né? A pessoa tirou a sua vida porque estava com depressão, e eu pensava que tudo era demônio. Quando falava em depressão, já associava isso a demônios. Depressão, demônios. É como muita gente hoje, na sua inocência, associa tudo a demônio. Por exemplo, tem pessoas que sofrem de epilepsia. E fala assim, não, epilepsia é demônio. Não, não é. Não é. Nem tudo é demônio. Existem doenças físicas e existem doenças espirituais. Existe depressão que é demônio, mas existe depressão que não é demônio. Existe epilepsia que são demônios, mas existe também que não são, doenças neurológicas, né? Assim como a depressão é um problema, é uma doença mental que tem que ser tratada, né? Então, a gente não ouvia falar desse assunto na igreja. A gente não se ouvia. Talvez se você perguntar para os irmãos aqui que são assim mais velhos, na fé, que nem eu, você vai ouvir que na igreja, há 20, 30 anos atrás, não se falava desse assunto. Por quê? Existem duas razões por não se falar nesse assunto. Primeiro, a acessibilidade à informação. Hoje, nós temos muito mais acessibilidade à informação do que 20 anos atrás. Todas as coisas hoje postam, né? Alguém vai lá, pega o celular e postou. Vai passando para frente. Às vezes nem sabe se é verdade ou não, vai passando para frente, vai passando, né? Há 20 anos atrás não tinha isso, há 30 anos atrás não tinha isso. Então, não se falava tanto. Hoje, tudo se fala, tudo se comenta. Então, a depressão hoje é bem mais comentada, é bem mais falada e até bem mais conhecida do que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? E a igreja de 20, 30 anos atrás, ela tinha um objetivo diferente da igreja de hoje. A igreja de 20, 30 anos atrás, ela tinha um objetivo só espiritual. Era só espiritual. Quando alguém aceitava Jesus, largava tudo. Largava a profissão, largava, meus irmãos, tinha pessoa que largava até a família. Deixava as pessoas, largava tudo para ser crente, né? O camarada era jogador de futebol, aceitava Jesus e largava de jogar futebol. O camarada, meus irmãos, era
por exemplo, era uma dançarina, largava de ser dançarina para ser uma serva de Deus, para ser uma crente. Hoje não, né? É jogador de futebol, aí diz que aceitou Jesus, continua sendo jogador de futebol. Né? Tem, além do objetivo que ele tem de viver uma vida espiritual, mas ele tem segundos objetivos. E isso, meus irmãos, tem causado uma ansiedade muito grande no meio das pessoas, entre as pessoas. Eu tenho visto hoje que a depressão, meus irmãos e minhas irmãs, ela já tem sido introduzida na vida das pessoas hoje a partir do nascimento. Quando a criança nasce, já se cria uma certa expectativa na vida daquela criança, os pais, né? Cria aquela expectativa, e aí vai fazendo aquela expectativa evoluir. E aquilo vai se transformando numa ansiedade, que no futuro vai se transformar numa depressão. Né? Vai se tornando uma depressão porque isso foi trabalhado desde o nascimento. Né? O meu filho nasceu, o Mateus nasceu, eita, o Mateus vai ser um doutor. Aleluia. Mateus vai ser um doutor. Aí já compra logo um aparelho de ver pressão para ele. Né? Já vai influenciando, mas o Mateus não quer ser doutor, ele quer ser engenheiro. Não, mas você vai ser doutor, vai ser médico. Não, mas eu não quero ser médico, eu quero ser, sei lá, o que é que o Isaac é mesmo? Está estudando para você? Eu quero ser digitador, sei lá, uma coisa assim, mexe com a internet. Não, mas vai ser doutor. Aí já vai criando aquela expectativa, e aí ela já vai, né, criando aquela ansiedade de criança. E quando ela chega na adolescência, ela já vai se transformando numa adolescente, meus irmãos, depressiva. Né? E a depressão é uma coisa séria. A depressão é uma coisa séria. E o José Davi quer ser baterista. Aleluia. Glória a Deus. Né? Depressão, meus irmãos, não é frescura. Depressão, meus irmãos, igual muita gente acha, diz por aí, alguns crentes dizem por aí, não é coisa do diabo. Assim, é demônio. Ei, o irmão está lá na casa, não sai da casa, é demônio. A irmã não penteia mais o cabelo, é demônio. Não, irmão. Não. Não é demônio. Né? É uma condição de saúde. É um transtorno mental que tem que ser tratado. Tem tratamento, tanto psicológico quanto com medicamento. Agora, o que é necessário a gente saber? Primeiro, né, você tem que saber que depressão é uma doença, é tratável, né? E tem que ser diagnosticado por um profissional e acompanhado também por um profissional, tanto um psicólogo como um psiquiatra. Esses dias eu conversei com uma pessoa, não vou citar o nome, aí ele falou assim, olha, eu estava passando por isso assim, aí um médico passou para me tomar fluoxetina, eu não vou tomar isso não, isso é remédio de doido. E eu falei, você vai tomar, porque você está precisando. Falei, quem foi que te colocou na cabeça, rapaz, que isso é remédio de doido? Você está com um problema de saúde mental, então você precisa dessa medicação para você conseguir estabilizar esse teu problema. Aí, às vezes, a pessoa precisa passar por um psiquiatra. Ah, mas eu não vou pelo psiquiatra, não, porque psiquiatra é médico de doido. Quem foi que colocou isso na tua cabeça? Que psiquiatra é médico de doido?
psicólogo é médico de doido? Aleluia. Não é, irmãos. O que precisa é você ter a clareza que esses médicos são profissionais que atuam numa determinada área da saúde mental. Saúde mental não quer dizer que a pessoa é louca, que a pessoa é doida. Não. Existem várias coisas na nossa saúde mental que às vezes precisa ser tratada. A depressão, por exemplo, é uma delas. Né? Todos digam amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu tirei um texto aqui, para vocês, por exemplo, entender melhor o que aqui é depressão. Né? Deixa eu ler aqui para vocês. Prestem atenção. Depressão é um transtorno mental caracterizado pela tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Além disso, pessoas com depressão normalmente apresentam dois seguintes sintomas: perda de energia, mudança no apetite, aumento ou redução de sono, ansiedade, perda de concentração, indecisão, inquietude, sensação de que não vale nada, culpa ou desesperança e pensamento de suicídio ou de causar danos a si mesmo. A depressão pode afetar qualquer pessoa. Não é um sinal de fraqueza, é um transtorno tratável pelo meio de psicoterapia, medicamento antidepressivo ou combinação de ambos. Veja bem, a depressão, meus irmãos, ela pode ser, né, facilmente identificada, né? Por exemplo, uma pessoa com depressão, ela entra num estado de tristeza profundo, né? E ela perde o interesse de realizar coisas que ela gosta de realizar, por exemplo. Né? A irmã gosta de vir cantar aqui na frente. Gosta de vir cantar. Aí, de repente, ela começa a perder aquele gosto de vir cantar. Aí os irmãos dão a oportunidade para ela: vamos dar a oportunidade para a irmã fulano. Ela fala: não, hoje não. Entendeu? Hoje eu não estou com vontade. Né? A irmã, por exemplo, depois vou citar o exemplo dos irmãos. A irmã, né, por exemplo, levanta de manhã em casa, a casa está suja, o marido vai trabalhar, as vasilhas estão sujas. Aí ela levanta, olha assim, e aí não tem ânimo de, às vezes, nem pentear o cabelo. Né? Do jeito que levanta, vai ali, realiza alguma coisa, volta para a cama. Às vezes nem abre a porta. Né? Isso são sinais que são visivelmente vistos. Né? Pessoas podem identificar uma pessoa que está com depressão assim, o esposo, ou filho, ou mãe, pode identificar a pessoa se ela está com depressão com esses sinais. Né? O homem, por exemplo, né, ele, vamos dizer assim, ele gosta de assar uma carne. Ele gosta de assar uma carne. No final de semana ele vai lá e assa uma costela. Né? Aí ele vai perdendo aquele gosto. Ele vai perdendo aquele gosto. Aí já não assa mais. Aí alguém fala assim: olha, rapaz, vem aqui na minha casa, vamos assar uma costela. Vamos assar uma picanha. Não, hoje eu não estou afim. Entendeu? É um estado de tristeza. A pessoa tem aquela angústia no seu coração e perde o ânimo de realizar coisas que ele gosta de realizar. De realizar coisas que ela gosta de realizar. A jovem, por exemplo, se tranca lá no quarto e fica na internet. Né? No celular. Aí deita, aí a mãe fala assim: filha, sai de dentro desse quarto, rapaz.
Sai de dentro desse quarto, moço. Só sai de lá com muita peleja. Aí sai por ali, quando a fé volta de novo. Né? Isso, meus irmãos, é sinal de depressão. Só que é só esses os sinais? Não. Por exemplo, tem pessoas que entram em depressão e não tem sinal nenhum. Né? Esses sinais que eu estou falando para vocês, que eu acabei de falar, são para pessoas que normalmente elas não têm uma atividade comum para realizar, algo assim para ficar, né? Mas as pessoas que trabalham, têm o seu trabalho regular, ela levanta cedo, tem que ir para o seu trabalho, né? Aí vamos dizer assim que ela é uma atendente, né, de uma loja, tem que estar com aquele sorrisinho toda a vida, né? E aí, como é que vai identificar uma pessoa que está com depressão e normalmente está sorrindo? Tem que estar sorrindo, tem que estar se demonstrando feliz. A perda de produtividade. A pessoa, por exemplo, começa a perder as suas habilidades de atendimento, de conversar, de produzir. Começa a faltar ao emprego. Isso pode ser um sinal de depressão. E isso, às vezes, está incubado. A pessoa está sorrindo, mas, na verdade, está com o seu coração cheio de amargura e de tristeza, né? Eu vejo, por exemplo, dentro da igreja, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vocês podem até falar assim, mas irmão, dentro da igreja, eu fico olhando aqueles irmãos que ficam cantando aqueles hinos assim, ó, só canta esse tipo, esse estilo assim. Vai passar, eu sei que essa luta vai. Esse irmão tem que procurar tratamento. Olha, a Bíblia fala que nós falamos o que o nosso coração está cheio. Isso é um sinal. A pessoa que canta assim, triste, triste, só canta aquele assim, triste, triste. É um sinal. A pessoa, aquele obreiro que prega aquela palavra, só aquela palavra de autoajuda, autoajuda, autoajuda. É um sinal. Aquela oração deprimida, né, é um sinal, né, que dentro da igreja existe também depressão, né? Na Bíblia fala sobre alguns homens e mulheres que tiveram depressão. Eu não vou citar aqui muitos, tem dois bem claros aqui, que eu vou falar só por causa do tempo. Aleluia. Elias e Jesus, né? Dois fatos bem claros que indicam depressão. Elias, meus irmãos, não concordo que Elias estava com depressão. Não concordo. A Bíblia, segundo os estudos que tem por aí, fala que Elias estava com depressão. Não concordo. Elias, no meu ponto de vista, ele estava com síndrome do pânico. Não com depressão, é diferente, né? Síndrome do pânico e depressão. Agora, Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, quando ele estava naquela oração lá no Getsemane, que ele falou assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí ele estava com depressão. A forma humana de Jesus estava com uma tristeza tão grande, que era depressão. Elias não, Elias estava com medo, o medo aterrorizante da morte, a ponto de ele sair correndo, correu, que caiu cansado lá debaixo de uma árvore lá, e falou, Senhor, não sou melhor do que ninguém, então o Senhor tira a minha vida. Isso era medo. Ele estava correndo de medo. Agora Jesus lá no Getsemane, sentindo aquela aflição da morte, ele fez essa oração dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí sim, aí é um sinal de depressão. Amém?
E a depressão, meus irmãos, ela pode estar no nosso meio. E se estiver, se você identificar alguém da tua família, ou um teu amigo muito próximo, que está com sinais de depressão, então aconselhe ele a procurar ajuda. Se a igreja não for suficiente, procura ajuda profissional. Vai no médico. Vai no médico. Né? Procura um psicólogo. Porque a depressão, ela pode causar muitos outros danos, né? Além dela em si, né, que é a tristeza, pode causar problema de pressão, problema no coração, arritmia, pode causar, meus irmãos, até o suicídio. A pessoa pode morrer por causa da depressão. E pode tirar a própria vida. Né? Porque a depressão não tratada, quando se torna crônica, a pessoa perde o sentido de tudo, da sua vida. Ela não se importa mais em comer, não se importa mais em se higienizar, não se importa mais em cuidar. Por exemplo, a pessoa toma remédios contínuos, né? Captopril, losartana, metformina para diabetes, glibenclamida, essas medicações para controlar a pressão, diabetes e outras. Aí ela perde o interesse, esquece. Aí esquece de tomar a insulina, aí de repente a diabetes aumenta e ela morre. Esquece de tomar o remédio da pressão, aí a pressão sobe, ela dá um AVC e morre. Por quê? Por causa da depressão. A depressão proporciona essas coisas. Amém? Às vezes eu já vi pessoas chegar e falar, meu coração está acelerado. Aí vai, tira ali, a pressão da pessoa, está tudo normal. Esses dias, eu estava ali no atendimento na UPA, aí com essa onda de coronavírus, chegou uma paciente lá, aí quando chegou na sala, onde ficam as pessoas que estão com suspeita de coronavírus, quando ela chegou na porta, ela começou, estou com vontade de ar. E aí as colegas correram rápido, já colocaram ela sentada, tirou a pressão, viu os batimentos dela, viu tudo normal. Não, senhora, isso aí é só ansiedade. Né? Isso é só ansiedade. Então, assim, essas coisas causam tudo isso. Às vezes a pessoa está com falta de ar, aí vai lá, procura um cardiologista. Não tem nada. O coração está batendo forte. Vai lá, procura um médico, faz um tanto de exame. Não tem nada. Mas se fez raio-x, fez eletro, fez um ecocardiograma, não deu nada, o que é o problema? Saúde mental. Tem que ser tratado. Isso aqui também tem que ser tratado de vez em quando. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A nossa cabeça tem que ser tratada de vez em quando também. E não adianta a gente pensar assim, só vem à igreja, vem à igreja. Se você começar a vir só à igreja, e não fazer os exames de vez em quando, daqui a pouco você vai dar um infarto aqui na igreja e vai culpar a igreja. Né? Vai culpar a igreja. Tem que fazer os exames de vez em quando. Né? Todos digam glória a Deus. Aí se o médico te falar assim, olha, você tem que ir num psicólogo, vai ao psicólogo. Ah não, vou lá conversar com o psicólogo. Conversa com o psicólogo. Você tem que ir ao psiquiatra, vai ao psiquiatra. Se o psiquiatra te passar um remedinho para você dormir, toma um remedinho para você dormir. Você está precisando de dormir.
Amém? Não fica com esse negócio na cabeça, mas isso é coisa de doido. Não, irmãos. Isso são coisas de pessoas que precisam ser tratadas pelos homens. Que existem os tratamentos que são direcionados a homens. E existe coisa que é para Deus, existe coisa que é só para Deus. Mas existe coisa que é para os homens. Se for assim, todas as coisas for para Deus, então não preciso mais nem trabalhar. Vou para minha casa, vou esperar cair tudo do céu. Amém? Se tudo for só para Deus, não preciso mais nem fazer uma consulta. Vou para minha casa, não vou me prevenir, vou tirar essa máscara daqui e vou ficar sem ela. Não sei quantas pessoas aqui, quem sabe tem alguém aqui que está com coronavírus, se tiver. Né? Então tem coisas que é para o homem. Agora tem coisa que é só para Deus. Amém?